Muito boa tarde a você aí, muito bom dia, muito boa noite. A hora que você vai ver a gente não sabe. Passando aqui, gente, mais um passo a passo aí, porque tem que ser muito bem explicado, principalmente para quem não tem esse tipo de experiência. Tá vendo? Ontem foi passado aí a argamassa, na onde está essas trincas, como foi no outro vídeo. Se você quiser acompanhar, é só ir lá no vídeo maior do canal, entrar na playlist. E aí você vai ter o passo a passo de passada de argamassa que foi passada aqui nos trincos. Aí também expliquei lá quando tá assim, até deixei aqui, ó. Quando tá assim, tem um relevinho da tinta e a tinta está aqui e aqui descascou. A gente passa a espátula e aqui a gente passa uma mãozinha de massa. Só uma, só uma. E aí a gente depois dá uma quebrada de lixa, como foi feito aqui, ó. Tá vendo? Então, esse relevo aqui não vai existir, ó. Ele não vai existir aqui nesse caso. Por quê? A gente vai lixar com a lixa 150. Lixa 150 é lixa de acabamento, tá, gente? Para você poder fazer esse trabalho com perfeição. Não compre uma lixa mais grossa, porque você vai danificar o seu trabalho e não vai ter um resultado bom. Tá vendo? Já deu a aderência, ó, entre o relevo da tinta e o buraquinho que estava no meio. Então aqui você vai passar aí somente agora a lixa, bem de levinho mesmo, tá vendo? Foi toda corrigida essa parede, ó. Quem está acompanhando aí o passo a passo está vendo, né? E essa é uma das dicas. Agora, antes de o detalhe é o principal. Antes de eu fazer essa pintura não, essa passada de massa aí, eu peguei e lixei toda essa parede vermelha, tá? Eu lixei toda ela, toda. Bem de levinho também, com uma lixa 150, para não tirar a tinta de baixo, não danificar e tal. Passei a lixa 150 e corrigi toda, tirei a poeira, tirei a traça, tirei telha de aranha, porque essa garagem estava muito tempo parada. Então, gente, antes de iniciar uma pintura, passar a massa corrida, passar um fundo na parede, sempre é bom, você que não tem experiência, lixar ela todinha, do chão ali, ó, do chão ao teto. Por quê? Para ficar uma perfeição já na primeira mão, praticamente fechar os poros da tua parede, fechar a tua parede. E 150 é a lixa para quê? Não danificar os poros, não agredir tua parede, teu reboco, e você poder trabalhar. Caso sua parede seja a primeira vez que você vai pintar, é bom antes você passar o fundo preparador ou então seladora. Se o reboque estiver perfeitinho, como aqui nesse caso estava, mas faz muitos anos que está assim, então a gente já passou uma seladora por cima direto, sem massa corrida. Agora deu uns pequenos defeitinhos com o tempo, sempre acontece. A gente corrigiu os trincos maiores com argamassa, como está lá no rodapé, tá vendo? Tem um pedacinho lá de argamassa, ó. E aqui embaixo, aqui, ó, também foi corrigido. Isso daí com argamassa e agora uma mãozinha de massa corrida PVA, porque é interno. Se fosse externo, seria massa acrílica. Aí, continuando o processo, você lixa. Agora eu vou começar a lixar essas paredes todinhas, do chão ao teto, tá vendo? Para tirar aquelas manchas ali, ó, esses amarelados do tempo, tirar aquele descascado lá embaixo, perto da enxada, ó, dar uma corrigida bem boa nessa paredinha, porque quem está acompanhando o canal tem que entender o seguinte: a gente não vai pôr gesso e a gente não vai pôr piso. A gente vai tá dando uma garibada, tá vendo? O chão tá assim, eu tô passando uma argamassa tal, nos buracos maiores aí que deu com o tempo, porque aqui era uma garagem para guardar ferramenta, guardar moto, guardar carretinha, essas coisas, então vai danificando. Aí na onde estavam os buraquinhos maiores, para não ter que quebrar, porque não é esse o caso agora, a gente deu uma passadinha, tá vendo? De argamassa para fazer uma correção nos buraquinhos maiores. Ainda até murchou ali, eu não tinha visto, foi bom na gravação. Agora eu vou dar uma catadinha que eu vou mexer com a argamassa de novo. Tá vendo? Esse tipo de buraco assim, ó, tinha passado na minha vista ontem à noite, hoje já não vai passar.
Então estou fazendo uma correção, tá vendo? Tem umas correções para fazer aqui, tá? E aí tem gente que vai falar o seguinte: ah, serviço porco. Não, gente, não é porco. Isso é o que meu bolso vai fazer agora. Tá vendo? Toda na seladora. Então, agora eu vou lixar para tirar essas marcas assim, ó, que aqui vazava antes. Agora já não vaza mais, que eu corrigi a cobertura lá em cima. Também não tenho muito tempo, tá, gente? Estou fazendo isso aqui meio que às pressas agora para sair do aluguel e vir para cá trabalhar com a lanchonetinha que a gente tem. Então, isso aqui vai ser passado por cima dessa seladora mesmo. Eu vou lixar primeiro essa parede todinha, lixei ela. Eu vou passar uma mão de látex, não vou fazer o teto agora, o teto vai ficar assim, tá? O chão, tô dando uma garimbadinha e aí eu vou passar o grafite. Ah, Fernando, como no outro vídeo eu expliquei, vai passar o grafite e depois para pôr piso. Gente, aqui é só provisório, depois a gente vai fazer um rebaixo nesse piso, então a gente vai quebrar ele com o tempo daqui. Daqui a um tempo a gente vai quebrar ele todinho, até ali naquele balde verde. E vai fazer um ressalto. E vai fazer uma garagem. E pôr porcelanato, puro gesso aí no tempo, com o tempo. Por enquanto é só pra gente trabalhar. Então, essa garimbadinha aí tá ficando meio feinho, mas depois o grafite cobre. Tá? Depois a gente vem descascando aí os relevos e o grafite cobre. E aí já começa a ficar perfeito. Tá bom, gente? Então é garimbadinha no chão com argamassa C3. A parede não esqueça de lixar quando você for fazer. Depois que lixar, passe uma vassoura de cédulas macia para tirar toda a poeira da lixação, toda a sujeira, tudo que impede a parede de ter perfeição. E aí você passa, então, como aqui eu não vou maciar, passo uma tinta, tá? Passo uma tinta nela. Minha aqui é toda branca, ó. Então vai cobrir bem, 2 mãos. Ali é uma parede colorida que eu vou fazer uma textura. Resolvi fazer uma textura lá. Vou fazer o passo a passo dela daqui a pouquinho. Estou já começando a passar massa nela para poder passar as fitas, fazendo os desenhos e aí então a gente poder fazer a textura da forma que eu vou mostrar para vocês aí no passo a passo. Tá vendo? Parede muito suja. Não vou requadrar agora porque eu tô sem tempo para isso, tá? Então é só improvisado mesmo para a gente poder entrar para dentro, tirar toda essa sujeira aí, tirar esse complexo aí que tá nessa parede. Tá bom, gente? Então o vídeo de hoje é essas 2 dicas aí. 3 dicas, né? Passar a massa. Passar 4 dicas, na verdade, passar a argamassa, como tá nesse pedacinho. Nos trincos maiores, passar a massa, lixar a parede, depois passar a massa, bem, se você puder deixar igual aqui, ó, quase, sem ressalto na massa quando você for passar, bom será, porque menos tempo você perde lixando. Em seguida, você lixa toda a parede, lixou, passou a massa, né? Então você lixa primeiro a parede, tira o excesso de poeira, passa a massa, depois da argamassa. A argamassa já vai estar, você vai lixar. E aí, filho, é aquele abraço. Dá uma mão na cor já que você prefere, se você for passar uma seladora novamente, que não é o caso aqui, mas se você quiser passar, você já dá uma pigmentação na seladora e já sai com a primeira mão, você só passa a segunda e aquele abraço. Se caso você for fazer igual eu aqui, textura, então você, após lixar essa massa aqui agora, aí tira o excesso com a vassoura, passa a vassoura, e aí então, passando a vassoura, eu começo a colar as fitas, aí passo novamente massa corrida, que eu vou fazer textura com a massa corrida PVA, e aí, gente, passei isso, fiz isso, por cima depois, eu passo a massa, né? E aí arranco depois que eu passar a massa e eu lixar, eu pinto ela todinha. E aí depois que eu pintar de as 2 mãos, eu arranco a tinta. Por que arrancar a tinta? Eu arranco, aliás, falei errado, gente, né? A tinta. Depois que passar as fitas, então maciar ela todinha, aí é bom passar uma mão aí de tinta
por cima, depois espera secar, dá a segunda mão de tinta. Por baixo já vai ter um fundo preto aqui, gente. Eu vou fazer um fundo preto aqui, ó. Essa parede que hoje é vermelha vai se tornar um fundo preto. Vou dar 2 mãos embaixo dela de preto. Depois eu vou pegar, passar as fitas quando secar, passar a massa, lixar. Lixar não, nem vou lixar, eu vou dar uma quebrada só de lixo. E aí então deixar um desenho, um relevo, e aí passar a tinta por cima. Beleza? Vou ficando por aqui, 800 e poucos inscritos, faltando pouco para 1000, pouco para monetização. E se você quiser ajudar, vem com nós nessa corrente, nessa campanha, que a gente vai ficando por aqui. Forte abraço, tchau!